Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. A gente vai repercutir a decisão do Grêmio de manter o departamento de futebol e a comissão técnica, pelo menos até a próxima quinta-feira, onde a gente consegue ler do ambiente tricolor. E mais um tropeço, o quinto empate consecutivo do Inter no Campeonato Brasileiro, desta vez contra uma equipe que está no Z4 e que, aliás, jogou muito melhor que o Internacional. Enquete interativa na live do YouTube, sempre convidando você para que participe conosco. Por que o Inter não vence no Brasileirão? Repito a informação, já são 5 jogos sem vitória. Erros dos jogadores, erros do técnico Mano Menezes, ou é que os adversários são mais fortes que os adversários da Copa Sul-Americana? Ribeiro Neto, abro contigo o debate. Inter 1, Atlético Goianiense também 1. Eu acho que o que nós tivemos ontem foi uma espécie de choque. Quem viu, como eu, no monitor, o semblante dos torcedores do Internacional, Meneghetti, eu acho que eles ficaram surpresos, tal a passividade do time do Internacional, que, sob comando do Mano Menezes, nunca havia acontecido. O Inter até não foi bem contra o Juventude, embora quase tenha vencido. Alternou bons e maus momentos. Na Sul-Americana, nós temos que levar em consideração os adversários. Tá ok. Só que ontem foi a pior atuação sob o comando do Mano Menezes e, mais do que isso, depois dos 15 minutos onde o Inter conseguiu se estabelecer e fez o gol, o Internacional parecia que estava jogando contra o Flamengo. E estava jogando no Beira-Rio. Então, eu acho que é uma mistura de coisas, mas depende muito mais do Mano Menezes e das escolhas que ele vai fazer a partir de agora. E está na cara que ele vai ter que fazer escolhas, porque o tripé com o Alan Patrick é um jeito, o tripé com o Dorado de volante, não o Gabriel, é de outro jeito. Então eu estou botando na conta do Mano Menezes. Muito bem. Fabiano Baldasso, Inter 1, Atlético Goianiense também 1, quinto empate consecutivo. Quero te escutar. Eu vou ter muita dificuldade de votar nessa enquete, porque eu acho que os empates acontecem com motivos diferentes. Eu enfrento o Avaí, eu amasso o adversário e não ganho o jogo porque os meus atacantes não botam para dentro. Eu jogo um primeiro tempo contra o Corinthians, que eu poderia ter terminado 3-0 e os meus atacantes não botavam a bola para dentro. Ontem não. O constrangimento que nós passamos ontem não passa especialmente por ter atacantes que não botam a bola para dentro. Ontem não. Ontem não chegou. Ontem o Internacional foi constrangedor porque foi encaixotado pelo Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio. E não vale aquela máxima do faz o gol e recua. Nada disso. Não foi isso que aconteceu ontem. O Inter foi empurrado. Bastou um simples avançar de linhas do Atlético Goianiense para que o Internacional perdesse por completo o seu meio-campo e o treinador do Inter, que teve um jogo inteiro para a retomada do setor, não conseguiu. Não conseguiu por tomadas de decisões suas, especialmente no final do jogo, quando entrou em desespero e começou a acumular atacantes no jogo, e não conseguiu pela falência individual de muitos protagonistas do time que não jogaram nada. Se o que aconteceu ontem é a realidade do Internacional, o Inter briga para não cair no Brasileiro e cai com o Colo-Colo. Ligaram-se luzes de alerta. Ontem foi um banquete de lições para o Internacional. A torcida do Inter está constrangida por ter tomado um chocolate que, se não fosse o Daniel, o Inter teria tomado uma goleada no Beira-Rio. Antes da minha análise de passar para o JB e para o César, só quero dar essa manchete e reforçar o que o Baldasso disse. O Daniel, e que a gente critica, eu mesmo critico, quando ele vai mal, ele tem que ser criticado. E que bom que é assim, né? Que a gente consegue separar, né? Não é uma crítica preconceituosa de sempre criticar ou sempre elogiar. O Daniel ontem garantiu o ponto, hein? Placar moral do jogo era Atlético Goianiense 3-1. 3-1. JB. Primeiro eu fico feliz que o programa soube reconhecer isso e que peço que o torcedor colorado também reflita, porque assim, o teu goleiro, ele vai falhar muitas vezes ou algumas vezes, isso vai acontecer, mas ele é goleiro que está exposto, que está toda hora, a gente lembra só, o Kehler fez uma grande temporada na Chape, eu sou fãzaço do Kehler, tá? Acho um baita de um goleiro, mas ele também tomou muito gol, porque era a Chapecoense que estava toda hora sendo atacada, o Internacional está toda hora sendo atacado, e o Inter sempre tem, todos os jogos, alguém entrando na cara do goleiro, toda a partida. Era assim com o Miguel Ramírez, que hoje foi demitido, ele foi demitido lá do time dele, era assim com o Medina, era assim com o Aguirre, olha, só não era assim com o Abelão.
Foi o único que minimamente conseguiu. O Mano Menezes está em franca evolução, ele melhorou as coisas, mas, por exemplo, agora o time dele já foi melhor marcado. Aquele setor do meio campo, de criação do meio, ele já foi bem mais seguro com o Depena, com o Edenilson. O Edenilson ontem não fez uma boa partida, o Depena ontem também foi muito burocrático. O Alan Patrick, é uma coisa, vou dar crédito aqui, tá? Para os caras do apito final. O Sinotti e o Paulette se matam no apito final dizendo assim, Alan Patrick joga, mas não faz mais nada, é com a bola no pé. E é de fato, jogar para o time ele não jogou. E ontem, quando o Tyson entrou, que era um pedido meu, e aí eu coloco a responsabilidade em mim também, eu não escalo ninguém, né? Mas só para colocar aqui que eu também disse que eu queria isso, o Mano colocou o Tyson no ataque, eu sei que foi um teste curto, mas também não deu certo. 18 minutos. Tudo bem, mas uma saída que eu queria. Tá, mas 18 minutos, mas né? Tu várias vezes tu analisa 18 minutos. Eu sei, mas só 18 minutos. Depois ele mudou, tirou o Alan Patrick, recuou o Tyson, soltou o David. Qual a parte que eu falei que tu não ouviu, que eu disse assim, eu sei que foi um teste curto. Não, eu tô só enfatizando mas isso. Mas também não deu certo. Não, acho que tá sendo agressivo comigo, eu tô só enfatizando que foi um teste, que 18 minutos no futebol é algo absolutamente incipiente, é só isso. E eu acho que tá sendo agressivo, mas fica à vontade. Não tô sendo agressivo. Não tem problema. Eu não tô sendo agressivo. Vamos lá. Eu tô tu me interrompeu um raciocínio. Pra reforçar a tua tese. Que, só queria dizer o seguinte, que eu tô até te protegendo. Não, mas eu estou te protegendo, inclusive. Eu assumo os meus erros, né? Fica à vontade. Certo. Meneghete, a questão... Ontem o Internacional me lembrou o Grêmio. Incrivelmente. Muda não mudando. Não seria o Grêmio que te lembrou o Internacional? Não, e não tem nenhuma ironia. Não, eu estou falando do ponto de vista da entrega no jogo. Ontem, e aí eu vou pegar a figura do Alan Patrick. O Alan Patrick acabou, e eu vou fazer um elogio, sabe para quem? Eu vi hoje no Twitter uma série de críticas ao Dourado, parece que uma resposta ao fato do Dourado ter ido bem. E vocês sabem que eu sou crítico do Dourado em muitos pontos. Pois o Dourado ontem marcou por ele, marcou pelo Edenilson, marcou pelo Depena e marcou pelo Patrick, pelo Alan Patrick. E o Alan Patrick não tem condição de jogar ainda. Ele não pode jogar ainda. O Internacional ontem jogou com jogadores que não estão bem fisicamente e acabou cedendo, permitindo espaço a um adversário que é fraco, mas que é atlético. E ontem nós vimos esse time atleticamente melhor do que o Internacional e por isso a diferença do Inter em campo. Eu quero pontuar o gol do Internacional, Meneghete, o gol do Internacional, o gol que o Inter leva, que é uma jogada do Dourado na direita, ele erra o passe na direita, aí ele sai grudado na lateral direita e vem para dentro. Só ele marca. A bola sai da defesa do time do Atlético Goianiense. Só que ele tá na marcação do Churin, né? E aí ele não é ele que tem que marcar, ele tá marcando zona ali. Ali é só para criticar ele. E olha vocês sabem que eu sou crítico dele. Ele é o único jogador que a bola sai, que ele marca. O único. Ninguém mais marcou. Eu queria entrar nessa tua linha aí, queria fazer aqui uma leitura tática de como eu vi o jogo, embora algumas individualidades tenham fracassado ontem e outras tenham se destacado, como o goleiro Daniel e o René, que fez uma partida interessante, o Dourado estava sobrecarregado. O René foi bem? O René foi bem, na minha opinião foi bem. Caraca! Pra mim foi bem. Bom, então é o seguinte, eu não sei por que é surpresa, mas enfim. Não, eu não gostei. Acho que ele foi bem. Mal. Bom, e aí o seguinte, o que eu quero fazer de leitura tática daquilo que eu acho que o Internacional perdeu o combate tático e especialmente no setor tão preponderante como o meio-campo. Ele joga numa espécie de losango, o Mano Menezes, né? Ele pode jogar num 4-4-2, mas tem alguns momentos que é um losango, que é o Dourado um pouco mais centralizado, o Depena sai um pouco mais pela esquerda, o Edenilson pela direita e no outro vértice, na ponta, lá no ataque, o Alan Patrick. Me parece que o Internacional jogou muito espaçado. Ele pegou e o mapa de calor, e hoje eu fui pesquisar, eu sei que tem gente que acha que estatística não vale para nada, mas mapa de calor, para leitura tática e movimentação do jogador, eu acho que ele esclarece. E eu comparei o mapa de calor do Edenilson deste jogo com outros jogos, como o Corinthians, por exemplo, onde ele circulou mais pelo meio campo. O Edenilson jogou muito próximo da linha lateral, abriu um buraco, o Alan Patrick estava muito próximo lá do Cadorini e do Wanderson, havia um buraco por onde aquela faixa do campo, onde o Atlético Goianiense, com os seus volantes jogando atrás, por exemplo, do Alan Patrick, que pouco marcou, tinha espaço para trafegar a bola e por ali construir os seus principais ataques. Para mim, esse foi o erro tático do Inter do Mano Menezes. Fala, Ribeiro Neto. Só para completar, porque é na mesma linha, tá? Ontem nós temos um prejuízo quando a gente comenta pelo monitor, porque a gente não vê o espaço todo e o jogo sem a bola é complicado a gente analisar. E a CBF não está permitindo que comentarista vá no estádio, né? Eles estão limitando o acesso ao estádio. É o número de profissionais. Exatamente. Tá bom, mas aí tudo bem. Mas não é por isso, porque ontem ficou tão escrachado o problema do Inter,
que eu até perguntei no intervalo se o Dávila e o Taigo entendiam de geometria e de física, porque polos magnéticos, até o Taigo me ajudou. Esse losango, ele estava tão aberto, que o Jorginho, que não é mau treinador, tá? Os times deles gostam de jogar, ele botou bons jogadores, limitados, mas que tratam bem a bola, nesse buraco. E aí o que aconteceu? Como o Alan Patrick tem dificuldade de fazer o vai e vem, não tem nem a questão física, o Depena teve que ajudar um pouquinho o setor esquerdo, e esse buraco sobrecarregou todo mundo, porque pega o reloginho antigo, Meneghetti, que tudo aquele, sabe aquele reloginho de pulso, é tudo ajustadinho. Quando uma pecinha sai, desorganiza o resto. Então o Inter perdeu o time da segunda bola, o Inter não chegou nunca para fazer a dividida. O Inter que não estava na primeira bola. longe um do outro. Vem, Baldasso, vem, Baldasso. Vocês estão fazendo várias leituras táticas importantes e corretas que levam para o mesmo ponto, que é o fato de que o Internacional perdeu o meio-campo ontem muito cedo e nunca conseguiu recuperar. E a principal responsabilidade disso é do Mano Menezes. E eu não só concordei, como pedi antes que terminasse o intervalo, antes que chegasse o intervalo, que ele tirasse o Cadorini e botasse o Tyson para a retomada do meio-campo. E pensei, né? Tyson e Alan Patrick, vamos retomar o setor. 2 jogadores qualificados, vão botar a bola no pé, vão trazer de novo o Inter para retenção de bola na frente. Isso não aconteceu. E eu quero aqui sublinhar a questão das individualidades. Eu não sou muito do mapa de calor, mas o mapa de calor do intervalo do jogo apresentou algo chocante. O Inter, pelo lado direito ofensivo, não tinha nada. O Inter ontem era toca para o Wanderson, que foi um dos poucos que se salvou. O Dourado, quem critica o Dourado hoje, pelo que aconteceu ontem, não tem a menor noção de futebol. O Dourado se desdobrou, o Dourado foi engolido por parceiros que simplesmente desapareceram. Jogadores que eu espero que sejam protagonistas e ontem não jogaram nada. Os meus 2 meias, o Alan Patrick, não é questão de ritmo de jogo, é pulmão. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Alan Patrick trotava em campo. O Tyson não entrou muito diferente no segundo tempo. O Edenilson desapareceu. Eu defendo o Edenilson. O Edenilson foi nulo na partida ontem e eu espero dele protagonismo. O Depena, que é bom jogador, errou tudo o jogo inteiro. O Bustos foi uma avenida. Eu quero sublinhar a culpa do Mano Menezes, mas eu não posso descartar a falência individual dos meus protagonistas no jogo de ontem. E ali eu acho que o Mano errou, quando ele substitui, não pela saída do Cadorini, que não fez um bom primeiro tempo, teve um ou outro lance, uma boa chance, né, uma chance de ouro, como disse o Mano Menezes. Ali eu acho que ele errou. Ali não era o Tyson. Ali era entender que o adversário estava melhor no primeiro tempo, que o teu time estava com uma vantagem de um gol. Bom, gente, dá 2 passos para trás, bota o Gabriel, bota um jogador para tentar preencher o meio-campo e tenta administrar a vitória. Ali não era o Tyson para tentar empurrar o adversário para trás. Eu acho que ali era reconhecer que era uma noite infeliz, colocar um homem de meio-campo. Podia ser Liseiro, podia ser Gabriel, alguém para tentar, Johnny, se estivesse no banco, alguém para tentar preencher o meio-campo e tentar segurar um 1-0. Ali eu acho que era isso que bastava. Quando o coletivo não funciona, evidente que as individualidades caem de produção. E o inverso é verdadeiro. Ontem o Depena fez sua pior partida com a camisa do Inter. Mas também foi sobrecarregado. Mas porque também ele não conseguiu. Não, é que assim, eles não conseguiram. Eles foram engolidos pelo Atlético Goianiense e aí não conseguiram jogar. E Por conta de um jogador, né? O Marlon Freitas, esse volante, eu não sei se ele estava de aniversário, eu sou muito sincero com todo mundo. Ele está no tempão de aniversário. Ele não sabe tratar a bola. Ele está com 140 anos, porque ele está de aniversário ele é meio todos lento, os dias. tá? Várias Ele pessoas é meio falam lento. bem dele, mas eu sou uma mala de tão chato de ser correto. Ele tava sozinho. Eu acompanho muito a dupla Grenal, mas eu não fico vendo os jogos do Atlético Goianiense todo dia sim dia mundo também. fala dele. Então eu ouço bons comentários, mas eu sozinho. nunca tinha visto ele jogar. Se esse volante joga o que ele cateou. jogou, ele foi um dono do meio campo. Ele estava sozinho. Tá, mas ele jogou. Claro, sozinho. Não. Sem marcação. Liberou. Sabe? O time da Bandeirantes, o Tiger estava sozinho no time da Bandeirantes, jogou sozinho e não jogou nada. Não adianta. Assim, ó, o Marlon esse foi brilhante na minha cancha do Internacional. Aí a gente vai discutir se estava sozinho ou não, beleza? Concordo. O Inter não achou o meio-campo do adversário. Mas esse cara tem que ser olhado. Fala, Baldasso. Fala. Não, só para dizer o seguinte, Ribeiro, eu entendo que isso é básico
O coletivo, o individual cai quando o coletivo não funciona, e o coletivo ontem não funcionou. Mas eu não vou jogar nas costas do Mano Menezes, que é o principal responsável por tudo, que o Alan Patrick estivesse trotando em campo aos 30 do primeiro tempo. Que o Edenilson se escondesse atrás da marcação no meio do primeiro tempo. Que o Tyson entrasse trotando no segundo tempo inteiro. Que o Bustos errou tecnicamente o jogo inteiro. Isso não é coletivo, isso é individual. Eu tenho que cobrar os caras. Nós nem precisamos fazer isso. O próprio Mano se autodeclarou culpado. Mas Então vamos colocar ele para falar. Só posso, antes dar uma manchete. Eu fiquei bem dividido da entrevista do Mano Menezes. Porque ele fez duas coisas ontem. A primeira, ele assumiu a responsabilidade, a gente vai rodar agora, mas em algum momento ele também jogou para os jogadores, Meneghetti. Vamos ouvir, e se fosse outro técnico, a gente já estaria criticando. Tá, agora vamos lá, vamos colocar o Mano. Vamos lá, Meneghetti, abraço pra ti, pra quem nos acompanha aqui no Donos. O Mano explicou o empate ontem contra o Atlético Goianiense e falou que o problema do Internacional foi tático. E fez uma leitura muito parecida com a de vocês, de que o Inter perdeu o meio-campo, ele tentou retomar e acabou não conseguindo. E aqui ele faz uma análise do empate e chama para si a responsabilidade do resultado e da atuação ruim. A gente ouve o Mano Menezes. Acho que nós estivemos mais perto de perder do que de vencer. Primeiro tempo, apesar de ter saído na frente e ter tido mais uma chance de ouro para fazer 2-0, já não tínhamos o controle do jogo quando tivemos essa oportunidade. Quase nunca tivemos o controle do jogo e me parece que as questões que temos que analisar são essas. Disse aos jogadores e vou dizer a vocês aqui, porque sempre falamos a mesma coisa. Podemos até deixar de falar algumas, mas não vamos falar diferente. Nossos problemas foram táticos, de responsabilidade do que temos que entender e resolver eles a partir de amanhã, quando sentarmos, mostrarmos o porquê não conseguimos quase nunca pressionar o adversário, quase nunca conseguimos pressionar. Sempre estivemos à mercê de tentar recuperar uma bola mais atrás, mas mesmo assim sempre não conseguimos fazer bem. Mas a responsabilidade é minha e vamos resolver isso amanhã. Com esta frase, JB, eu não consegui, eu ouvi a entrevista do Mano ontem, quando ele fez, e revi hoje pela manhã novamente. Eu não vi ele responsabilizando o grupo de jogadores. Não, é que tem uma segunda, a gente não dá pra rodar a entrevista inteira, porque senão vai meia hora de programa. Mas tem um segundo momento em que o Mano Menezes pega e começa a falar o seguinte, ele fala assim, o repórter pergunta pra ele, Mano, olha só, o teu time, ele faz o gol e para, e o Inter faz o gol e para, não é a primeira vez que isso acontece, já tá acontecendo há bastante tempo, e aí na resposta, no meio da pergunta, ele para, não, essa conversa eu já ouvi. Parece que eu tô querendo isso. É que eu não vi o time parar. Não, é que parar Tanto é que cria uma forte. chance 15 minutos depois com o Cadorini que ele desperdiça. Chuta fraco. O Inter faz o gol e tem 2 finalizações depois do gol, Meneghetti. E no segundo tempo o Inter não tem nada. Ou seja, o Inter fez o gol e estava produzindo, tinha 5, 6 oportunidades. Não claríssimas, mas chances, movimentos de ataque. Antes do gol, faz o gol. Depois o Cadorini chuta com o pé direito e lá no finalzinho de cabeça e acabou. Ou seja, o Internacional não teve mais chance. Só que o Mano Menezes nessa, ele jogou para ele. Não, eu não pedi pro time recuar. Eles recuaram porque eles quiseram. Ele não disse, essa segunda parte ele não disse, né? Tá, é por minha... não. Deixa claro isso aí. Mas foi o que ele falou com palavras um pouquinho mais bonitas. Eu não entendi. O Tiago quer complementar. Ele se referia ao adversário. Se fosse o Miguel Ramírez falando isso, a gente já tá dando... Fala até agora. É só para ajudar o JB, ele falou exatamente isso, do recuar, né? Ele foi perguntado, e aí o repórter começou a fazer a pergunta, não, porque o time recuou depois do gol. Ele, não vem com essa história. Eu não mandei o time recuar. Aí, não, mas o time recuou pelos jogadores, a gente via você tentando pedir para os jogadores adiantar. Ele, aí sim. E aí, de fato, foi alguma coisa direcionada aos jogadores. Ele também falou sobre a falta de confiança, porque com o time errando, eles não conseguiam ter confiança para ir lá na frente e pressionar o Marlon Freitas, que ia construir perto dos zagueiros. E aí acabava não indo e gerando espaço. Alguns dos trechos do Mano Menezes também. Baldasso. Não, só um pouquinho, gente. Daqui a pouco o programa aqui vai estar transformando uma entrevista do Mano Menezes, que é absolutamente elogiável, de quem entende por que perdeu, numa entrevista criticável. Não, ele não passou responsabilidade para jogadores em nenhum momento. O que ele disse é que não foi orientação recuar. Ele disse exatamente o que tinha que dizer, que o time foi empurrado para o seu campo. E ele assumiu a culpa disso.
O time taticamente foi empurrado para o seu campo, porque se a gente ficar nessa de o time parou de jogar, o time, alguém falou em salto alto, falta de vontade, não é isso. O Inter foi engolido taticamente, o Inter foi para o seu campo e passou a jogar de forma reativa, porque o adversário avançou as linhas, retomou o meio campo e o Inter foi encaixotado. E o treinador admitiu isso, acho que está tudo bem. Eu quero dizer mais, eu quero reforçar, sublinhar, marca-texto em cima da manifestação do Baldasso, porque o Mano ontem foi melhor na coletiva, na minha opinião. Um outro momento ele ficou incomodado com uma pergunta, o que é do jogo é normal, que a gente que conhece o Mano há muito tempo, tá na aldeia, sabe como é que ele age, que ele foi melhor na entrevista que no jogo. No jogo ele reconhece, e quando o treinador reconhece, sem transferir responsabilidade, eu aplaudo, eu bato palmas. Eu acho que... Era difícil ele ir pior na coletiva do que ele foi no jogo, né? No jogo ele foi mal. Não, tá bem? Era quase impossível ele mal. Mas eu vejo assim, ó, eu concordo, acho que ele teve um intervalo para resolver e não resolveu. Mas aí tem aquela coisa da hierarquia, Meneghete. O Tyson, ele se impôs para entrar, não talvez porque ele fosse o cara mais adequado. Como assim? Só se fosse no lugar do Alan Patrick. Tá, mas o que tu quer dizer com isso? Que o Tyson como assim se impôs... Eu não entendi, ele não desculpa, vai era que eu não botar o entendi. Estevão na frente do Tyson. Mas por quê? Se ele achar que tem que botar isso, ele vai colocar... Meneghete, a torcida do Inter está há horas na nossa interativa querendo o Tyson com o Wanderson na frente. É ou não é? Todo mundo quer. Olha lá, o chilique do Baldasso lá. Não, só um pouquinho. Ontem, De novo, nós vamos estar criticando o Mano Menezes pelo que ele merece Mas ser eu não- elogiado. eu não posso O Mano criticar. Menezes ontem tirou medalhão que custou 11 milhões de reais e que não está jogando nada, que é o David, para botar o Cadorini. O Mano Menezes foi quem deu a oportunidade ao Estevão no Internacional. Desculpa, ontem a substituição Tá a ser entrando feita aí, no ó. intervalo era justamente tirar o Cadorini e botar o Tyson, porque tu precisava retomar o meio-campo e o Cadorini nem participava mais do jogo. A substituição foi correta, mas o Tyson entrou mal. Tá, vamos ouvir aqui, Baldasso. Segura a tua onda aí, vamos ouvir o Ribeiro concluir a tese dele. Só quero dizer que eu discordo da substituição feita. Eu acho que o Cadorini tinha que sair, mas eu acho que tinha que entrar um jogador de meio campo. E o Tyson não é um jogador para recompor o meio campo. Respeito a tese do Baldasso, mas eu penso diferente. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Ao tirar o Cadorini, que não foi bem, é verdade, embora eu tenha que reconhecer que ele teve, vamos dizer, um pouco de azar, que foi no dia, não no time, que ele recebeu a oportunidade. Mas tudo bem, ele teve a chance dele, não fez, tá, enfim. Tu tá perdendo totalmente o meio campo. Se tu consegue identificar que um dos teus graves problemas tá no Alan Patrick, que é a ponta do losango, como é que tu coloca um outro jogador que tem talvez as dificuldades meio parecidas em termos físicos, de idade, né? De Mas que recomposição? dificuldade física tem o Tyson? Não consegui, ele tá voltando de lesão. É essa a dificuldade? É isso aí. Só essa, então. Eu acho que ele tá um pouco Mas pesado. eu acho que o Inter precisava de tudo briga bem. no meio-campo, ó. Ele precisava de... Precisava de briga. Por isso que eu tô dizendo, eu botaria o Gabriel Pois ali. é, então- Reconheceria que não tá legal assim, eu vou fechar a casinha e vou tentar segurar. Meneghete, Não perde nós o jogo. estamos, Perde o jogo. no final de contas, nós estamos concordando. Não empata. Não Então, empata. o que Então, ele mano, tinha que errou. fazer? Ele não tira o Cadorini, ou ele tira o Cadorini, põe Não, o quando outro. ele tinha que tirar, Ribeiro, tava mal. Ele tira o Alan Patrick e põe o Tyson. Aliás, eu vou dizer, eu acho que na coletiva, o Tiger me ajuda aí, acho que ficou evidente que esses dois não vão jogar, nunca mais vão jogar juntos, tá? Eita, Igor, responde a questão do Ribeiro. Nunca mais não. Ele diz que Tyson e Alan Patrick, ele tem a ideia de que os dois joguem juntos, mas que ele precisa trabalhar os dois para jogar juntos. E que hoje, até de uma maneira emergencial, aliás, ontem, até de uma maneira mais emergencial, ele foi obrigado a colocar os dois sem trabalhar da maneira que ele gostaria. Mas ele projeta colocar os dois juntos dentro de um trabalho, dentro de uma organização tática que precisa ser melhor trabalhada. Fala, Baldasso. Quando o Inter foi para o intervalo ontem, meus queridos companheiros de donos da bola, o Inter clamava por uma modificação tática. Se ele tira o Alan Patrick para botar o Tyson, ele troca 6 por meia dúzia. Ele faz uma modificação técnica. O Mano Menezes tinha que mexer na forma do Inter jogar. E a forma do Inter jogar naquele momento dispensava um centroavante para que o Inter retomasse a condução do meio-campo. Se alguém acha que não seria o Tyson, poderia ser o Estevão, tudo bem. Agora, trocar Alan Patrick por Tyson no intervalo ontem não teria nenhum efeito prático, taticamente, que era tudo que o Inter precisava mudar. E não teve igual, o buraco ficou igual. Porque Tá o igual. Tyson entrou mal. Daqui a pouco a gente fala mais. Entrou mal. Daqui a pouco a gente fala mais do Internacional, projetando os próximos jogos, a regra começa a subir. Bragantino, Santos, Flamengo, é a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro.
E o Grêmio também está numa crise, é maior ainda. E decidiu mudar o quê, Tiger Junk? Ah, tu adora essa frase, né, Meneghetti? Tu adora. Lembra de Pedro Paulo Zac, a década de 90 no Isso Internacional? Mudar não mudando. Foi a frase do presidente Romildo Bolzan Júnior ontem após a reunião que aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho. Só para recapitular o que aconteceu. A gente dizia aqui ontem que o Grêmio iria se reunir na parte da tarde com o Roger Machado, com o departamento de futebol, para definir a situação. Mas essa reunião, ela aconteceu sem a presença do Roger. O presidente Romildo com o departamento de futebol no CT, uma mobilização, houve plantão da imprensa na porta do CT e na saída o presidente Romildo deu essa declaração que a gente ouve agora aqui no Donos da Bola. Como dizem o outro, não tem uma lógica que acontece de vez em quando aí, de vez em quando se relembra essas lógicas aí. Vamos mudar não mudando? Vamos confiar sim que estamos fazendo um trabalho bom e que tudo isso é uma questão apenas de encaixe e vamos trabalhar muito para esse encaixe. Se isso não é uma verdade definitiva, neste momento é, e vamos trabalhar muito para vencer o Vasco. Presidente Bolzan, o senhor tenho certeza que o senhor vai compreender e entender a crítica que eu vou lhe fazer agora. O senhor é um ex-prefeito, homem político de vida pública, de uma trajetória absolutamente respeitável. O senhor é filho do Romildo Bolzan pai, que foi meu colega no Tribunal de Contas, uma grande figura humana e inclusive homem também de respeito, de retidão absoluta. O senhor era um pré-candidato ao governo do estado, dirige um dos maiores clubes do mundo, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Presidente, o cargo merece isso. Se o senhor acha que a imprensa não merece, o cargo merece isso. Desce do carro e dá uma entrevista coletiva, presidente. Entrevista dentro do carro, presidente, dá uma ideia de negligência, de preguiça, de desrespeito a quem está lá trabalhando para cobrir o Grêmio. As pessoas não estão lá para cobrir o presidente do Grêmio, para cobrir o Grêmio e assim continuará nos próximos 1000 anos. Já é há mais de 100 e seguirá nos próximos 1000. Desça do carro, presidente, e respeito a nós, jornalistas, e ao quem está do outro lado ouvindo a sua mensagem, torcedor gremista, desça do carro, conceda uma entrevista coletiva parado, que nem jogador de futebol que chega em aeroporto e vai dando entrevista caminhando no saguão. Não desce, para, atende a imprensa, estabelece um tempo, olha, eu tenho 10 minutos, eu tenho um jantar, eu tenho um outro compromisso. Tá bem, presidente? Alô, Paulo Ludovic, vamos orientar o presidente nesse quesito. Vamos respeitar a imprensa e os jornalistas que estão lá também estão sentindo frio, também estão cansados, estão lá para conversar com o presidente. Tá bom, Paulo Ludovic? Que eu sei que é um bom diretor de comunicação do Grêmio aí, mas tem que passar essa orientação. Olha só, vamos ao mérito agora do que é mais importante. Ou o presidente empurrou o problema para frente, assim, deu uma empurradinha assim para frente até quinta-feira, ou ele mostra que tem convicção. O que é mostrar que tem convicção? É que se o Grêmio não tiver um bom resultado contra o Vasco, quinta-feira à noite no São Januário, bom, então mantém tudo como está. Tem convicção, né? Tem convicção do bom momento, da aposta no Roger, no departamento de futebol, que também deve ser contestado e questionado, e na minha opinião, principalmente esse departamento de futebol do Grêmio, que eu acho que tem sido insuficiente e incompetente. Agora, o Grêmio perde pro Vasco, vai lá e muda tudo, aí mostra que não tem nenhuma convicção. O que mais assusta, Meneghetti, é a desassociação com o sentimento do torcedor. O Grêmio ontem marcou uma reunião na arena, tentou até dizer que não tinha, mas os jornalistas acabaram indo e esperando a saída da reunião. Na saída da reunião, se falou em remobilização. Alguém precisa de remobilização no atual estágio do Grêmio? Se precisa, tira. Se precisa de alguém precisa ser remobilizado, tira já. Porque o Grêmio precisa ontem de uma resposta. Com relação à atitude do presidente, a gente pode esperar quinta-feira. A pressão, ela parece gigante. Parece, porque, pelo que disse o Diogo Rossi, que foi quem acompanhou toda essa reunião lá pela Rádio Bandeirantes, ele disse o seguinte: só existe uma cabeça a prêmio nesse momento, é a do Roger. Denis Abraão não está sendo contestado. Eu vou dizer agora, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. O Grêmio não questionar Denis Abraão beira o surreal. Eu espero que o Diogo tenha errado nessa previsão. Vai, Ribeiro. Na minha opinião, o que aconteceu ontem é simples e objetivo ao mesmo tempo. Né? O Denis Abraão e o presidente Bolzão não quiseram falar pessoalmente para o Roger que o gato subiu no telhado. Então eles usaram uma reunião que era óbvio que era uma reunião arrumada,
entendeu? Pra discutir a minissérie que eles estão vendo. Tu acha que é isso? O que tu tá vendo de noite? Exato. Eu tô vendo essa minissérie. Essa reunião foi feita só para dar um aviso pro Roger, sem precisar falar com ele. Agora o Roger, sabendo que teve uma reunião que ele não participou, mas tipo uma reunião de remobilização sem a comissão técnica, uma reunião de ajuste sem a presença do treinador. Tá, e daí? Então, assim, o Roger já sabe, ao abrir os jornais, não sei se é hoje em dia, né? Ou ler no Twitter, ou alguém falar para ele, seu amigo, seu procurador, tá? Ele já sabe que o gato subiu no telhado e que se ele perder pro Vasco da Gama, ele tá fora, ele já sabe disso. Como é que ele sabe? Não foi através da direção, da remobilização, foi através Do dono da bola. Os donos da bola tá dizendo pra porque eles. os donos da bola estão dizendo para ti que essa reunião foi feita para te dizer isso, Roger, sem a tua presença. E tu sabe que o Roger está nesse momento na Zona Sul de Porto Alegre, onde mora, assistindo o Donos da Bola, né? Tu sabe disso, né? Foi convidado para vir aqui. Está convidado para vir aqui. Vamos lá, Roger. Podia Vem, pelo menos Baldasso. responder, né? Vem, Baldasso. Você sabe que o futebol tem algumas frases feitas, alguns clichês históricos. E ontem o Romildo Bolzan talvez tenha usado a mais clássica frase feita de dirigente da história do futebol gaúcho, que é o mudar não mudando. Ele repetiu essa frase, mas teve uma outra que deixa bem claro, Meneghetti, que é exatamente isso que tu suspeita, que ele está empurrando com a barriga até quinta-feira. A frase é: a verdade pode não ser definitiva. Ele está dizendo exatamente que a verdade de que o trabalho é bom e que deve continuar é uma verdade de ontem, mas que quinta-feira pode mudar. Se Roger perder quinta-feira, Roger está fora do Grêmio. Essa frase, eu acho que irmã dessa frase é a frase de Rafael Bandeira, também nos anos 90, presidente do Grêmio, futebol é dinâmico. Talvez sejam as duas frases mais emblemáticas aqui da nossa aldeia. Esta frase, mudar não mudando, foi proferida pelo ex-presidente do Inter, Pedro Paulo Zac, depois de uma derrota para o Guarani de Venâncio, em Venâncio 2-1, até achava que era 2-0, mas foi 2-1. O Inter ficou em quarto no seu grupo na segunda fase do Campeonato Gaúcho, ameaçando ser eliminado, o Inter do Celso Roth, e o Zac bancou o Roth com esta fase. O Inter muda não mudando, mas teve uma diferença. Ele bancou e bancou mesmo. Ganhou o Campeonato Gaúcho, seguiu no Campeonato Brasileiro, fez um bom brasileiro, bancou o Celso Roth por mais de um ano. Dizem que o autor, o presidente Zac, manifestou a frase. Eu sei dessa história. O autor intelectual teria sido Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro, que na minha opinião é o maior frasista que eu conheci na história. Ibsen Vals Pinheiro. Fala, JB. Então, eu só tenho uma dúvida. Eu encontrei o presidente Pedro Paulo Zac num evento recentemente, e a primeira frase que ele falou pra mim foi: e aquele programa, cada vez mais louco? Eu falei, cara, com o Ribeiro Neto, então, é só loucura. Aí tu tem que dizer pra ele assim, Mas ele já teve aqui. Aí tu diz assim, o programa mudou, não mudando. Não mudando, Não mudando, isso aí. exatamente. Tá, mas quanto tempo mais o Roth ficou? Mas ficou muito, até 98. Isso aí foi mais ou menos ali, março, abril de 97. Tá, então assim, esse mudar não mudando deu certo. A minha dúvida é se o mudar não mudando do Grêmio vai dar certo. Por quê, Meneghetti? Recentemente, eu vou trabalhar primeiro uma informação, tá? O presidente Romildo trata, e ele deu uma entrevista agora, por crédito, justiça, para os colegas, na Rádio Grenal, ele deu uma entrevista hoje, os caras estão de aniversário, 10 anos, vai os parabéns aqui para os colegas. Ele diz o seguinte: nós só vamos trocar quando o ambiente ficar insustentável para o Roger. E na visão do presidente, o ambiente não está insustentável para o Roger. Insustentável para o Roger. Ficará. Tá. Eu enlouqueço. Eu queria ler, eu preciso a ler minha uma dúvida, coisa. Ele fez essa frase literal Aqui, ó, eu vou ler para não ter galho, tá? para o Roger. O departamento de futebol tá bacana, tá legal. Tá, deixa eu pegar aqui a frase. O Grêmio necessita de respostas rápidas. Vamos trabalhar para que aconteça. Mas só haverá mudanças se houver um ambiente insustentável de trabalho. No momento não é essa a situação. Ele não citou o nome do Roger, mas tá um a pouquinho pergunta diferente. era Tá. para o Roger. Tá, depois tem um outro assunto. É que hoje, a gente está falando de jornal aqui, de figuras históricas. Hoje o Cacalo tem uma coluna no jornal Diário Gaúcho. E o Cacalo é um dos maiores dirigentes, para mim, o maior dirigente de futebol da história do Grêmio. Ele e o Nelson Almeida são os maiores e ele é um dos gigantes. E ele é um que se doou pelo Grêmio a vida inteira, inclusive abrindo mão de questões importantes de ordem pessoal pelo Grêmio e sempre com o Grêmio à frente. E hoje ele fez uma frase que merece a nossa reflexão, Meneghetti. Na coluna dele, uma parte da coluna, a parte final, ele diz o seguinte: tenho convicção. Primeiro ele reclama dessas reuniões midiáticas, porque ele acha que o departamento de futebol, em crise, tem que estar reunido de manhã, de tarde, de noite, sempre. Reunião permanentemente. Que é uma Cacau. lógica básica do Cacau. Ele é do ramo, né? É uma reunião. Ninguém precisa de reunião com o departamento de futebol, mas enfim. Aí no final ele diz o seguinte: tenho convicção de que todos os participantes tenham tido habilidade,
discernimento e grandeza pessoal para adotarem procedimentos que digam respeito tão somente aos interesses maiores do Grêmio. Ele tem convicção disso. Eu acho que é melhor ele rever os conceitos dele. Se ele tem convicção disso, eu acho melhor ele rever. Ainda nessa linha e Mas elogiando... é uma frase que precisa ser dita para quem tem os interesses pessoais à frente da grandeza do Grêmio. Vamos lá, JB. Eu vi a tua manifestação hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição, das 11 ao meio-dia na Rádio Bandeirantes, e eu achei interessante quando tu falou isso. O Cacalo foi grande até quando ele saiu do Grêmio. Até quando saiu. Ele disse assim, olha, numa dessas não estou mais contribuindo, tem que sair. E talvez isso valha para algumas pessoas que estão lá dentro. Mas, só avançando, tá? O presidente Romildo, ele tinha dito lá atrás que ele errou com um ultimato que foi dado lá no Alfredo Giacone para o Thiago Nunes, lembra? Lembro. O presidente disse, olha, não foi legal, a gente deixou claro ali e tal, que né, ou ganha o próximo jogo em casa na Arena, no jogo acho que Atlético Goianiense, ou tá fora. Ficou nítido isso naquele momento. Ontem, de uma maneira um pouco mais sutil, mas o Grêmio fez rigorosamente a mesma coisa. Acho que foi mais sutil, tá? Bem mais sutil. Mas fez também. Mas é a mesma coisa. O Tagor, Denis Abraão. Olha só, vamos ouvir então o Denis Abraão, que também deu uma entrevista de dentro do carro, Meneghetti, na saída do CT Presidente Luiz Carvalho, e foi com um discurso agora absolutamente novo, uma novidade, e chamou a atenção de todo mundo a fala do Denis Abraão. Ele acha que a mudança tem que ser na atitude, e a gente ouve o vice-presidente de futebol do Grêmio. O que o presidente disse está dito, né? Quem sou eu para desdizer o que o presidente falou, né? E como é que muda sem mudar? Muda sem mudar trabalhando mais. Nós vamos continuar trabalhando muito e temos a convicção de que podemos reverter essa situação. O elenco é suficiente, Denis? O elenco é plenamente, desde que cada um renda um pouco mais que venha rendendo. Os jogadores precisam ser mais cobrados, Denis? Dá para entender isso? Cobrados? Não. Esse termo cobrança é só para quem tem dívida. Eu acho que nós temos que nos doar um pouco mais, todos nós, um pouco mais. Esses jogadores não estão em dívidas com a torcida, nenhuma? Do ponto de vista de resultado, talvez estejam, né? Do ponto de vista de resultado. Do ponto de vista de atuação também não está sendo boa. Mas não é por falta de empenho, nem por falta de vontade, pelo contrário. Não, mas vai ter mudança. Vai ter mudança. Eu digo em termos de nomes, claro. Mudança de atitude. É a principal mudança que temos que ter, é uma mudança de atitude. Deixar de ser reativo para ser proativo. Muito obrigado ao grande Jeremias Werneck, que nos cedeu essas imagens. O Diogo Rossi estava lá pela Rádio Bandeirantes e o Jeremias foi astuto, perspicaz, fez a gravação ali, tanto do presidente Bozan quanto do Denis Abraão. Muito obrigado a ele, que cedeu aos donos da bola o uso dessas imagens. A gente já vai falar sobre essa entrevista, mas já que a gente falou em dívida, primeira crítica, reforço, que fiz ao presidente Bozan, o Denis Abraão. Não é o mais importante. Mas, Denis, respeita o cargo que tu ocupa. Respeita o cargo e respeita os profissionais. Desce do carro, atende, estabelece um tempo. Eu não vou ficar aqui com vocês meia hora. Eu tenho um compromisso, tenho uma janta com a minha família. Vamos bater um papo aqui em 15 minutos. Mas desce do cargo e respeita a abraçadeira ao cargo que se ocupa de vice-presidente de futebol do Grêmio. Do Grêmio, que é um clube gigante. Então, respeita o cargo e respeita os profissionais. Agora vamos para o mais importante, para o conteúdo. César, me chama a atenção que a forma como o Denis fala num momento como esse é diferente da forma como ele se manifesta nas entrevistas coletivas. Porque em Itu, contra o Ituano, quando ele foi questionado sobre o trabalho dele e dos demais dirigentes, Diego Serri e Sérgio Vasco, ele disse assim, o problema do Grêmio não está aqui nos dirigentes, está lá dentro do campo. Dentro do campo ele não está falando do árbitro, embora ele seja reiterado crítico da arbitragem brasileira como eu, não, ele está falando dos jogadores. Aí lá avalia os jogadores, agora não, agora ele tentou preservar. O Denis, na minha opinião, está inviabilizado com esse vestiário. Desde que ele fez aquela colocação lá, ele não desce mais para os jogadores. E essa relação, e talvez por isso a gente possa levantar fortemente a frase do Cacalo. Quando tu não contribui mais, quando o teu discurso não consegue mais ser absorvido por ninguém, e existe um discurso perigoso aí, que é a desistência do torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio está incomodado, é preciso refletir um pouco mais, de forma mais contundente. O Denis não consegue mais. O Grêmio vive hoje por um jogo. Tá errado. O Grêmio não pode viver de um jogo. Hoje, imagina só, Ribeiro, o resultado vai definir o futuro do Grêmio. Sim. Isso não se sustenta por nada. Eu quero imaginar, eu fico imaginando porque
É interessante, né? Claro, eu já tenho o conceito do porquê dessa reunião, já falei para vocês. É uma reunião absolutamente do nada, só para dizer alguma coisa que é um Para mandar um recado pro Roger. É isso E aí, eu vou só. dizer assim, o seguinte, tá? Eu vou te surpreender agora. Eu acho que tu não estás totalmente errado. Totalmente não. Mas só dentro disso, desculpa, Ribeiro. é. Se é Já é isso, alguma coisa. o Roger pede demissão agora às 4 da tarde. Mas o Roger não tem como saber, né? Se a ele leitura tem é essa, como saber. ele pede demissão às 4 da Ele tarde. tem Mas o como Roger saber. pode não pensar como o Ribeiro pensa, Sabe como eu como é que ele penso. vai saber? Hoje de tarde, sabe por quê? Porque para ter... Vamos pegar o percentual que eu estou errado, tá, Brigatti? O percentual que eu estou errado. Então, eu fico imaginando como é que foi a reunião. Bolzan, Denis Abrão, Diego Serri e Sérgio Vasquez. Sérgio Vasquez também. E aí, meus amigos? O que nós vamos fazer? O que está dando errado? Sabe qual é a informação que eu recebi Vamos disso? Vamos remobilizar. Sabe qual Tudo que foi nós precisamos? a... Atitude. Tá, como é que nós vamos mudar? Vamos comprar a atitude da farmácia. Ó, tu vai lá, compra meio quilo de atitude, entendeu? E entrega pro Roger. Não existe nenhuma possibilidade dessa reunião ter sido algo prático em termos de conteúdo usual. Não existe. Tu vai fazer uma reunião que tu tem assim, uma reunião de diagnóstico, né? Pelo jeito, né? Então nós vamos diagnosticar que falta atitude. Como é que tu não tem o capitão do time junto, que é o representante do grupo? Tu não tem o técnico e a sua comissão para fazer o diagnóstico que o problema é a atitude. Então não existe isso aí, tá? Agora tem o seguinte, o Roger tem meios de saber. Porque se é verdade, então, que eu estou errado, hoje o Denis Abrão vai se reunir com o Roger e vai dizer, Roger, eu, presidente, diagnosticamos que há um problema de atitude. E que, olha, nós estamos precisando de resultado urgente. O Roger vai pedir o boné dele hoje. Mas pode ser além disso, JB. Essa informação que a gente recebe aqui... Que informação? Eu não recebi essa informação, Igor. Recebeu, é que tu não fosse, não deu tempo Porque eu de estou tu ir no apresentando celular. o programa, eu não tenho tempo de estar no celular mesmo. Que uma das definições é que o Grêmio vai com um time de cascudo. De novo? Tá, e porque o Bitelo é dúvida, em razão daquela lesão do jogo, ele tomou... Thiago Santos. Thiago Santos estava na mediação e o Campas estão fora. O time que me passaram aqui, que treina hoje... Que medo. Posso passar? Vamos lá. Posso passar, JB? Por tua conta, Breno, Jeromel, Bruno e Kahneman. O Edilson voltaria, né? 3 zagueiros. Thiago Santos, Lucas Silva e Benítez. Nicolas na lateral esquerda. Elkson e Diego Souza. Um time escalado pela direção do Grêmio que vai entregar um papelzinho pro Roger Machado hoje. Esse aqui é o time. Por essas e esse é o time. Média de idade, 40 anos, é isso? Não, o que eu vou colocar aqui é o seguinte. Eu não acredito nessa informação, tá? Eu recebi e eu não acredito nela. Tá? Eu recebi, passei agora pro JB, não acredito nela. Mas eu vou dizer para vocês, se isso aqui for verdade, o Roger já caiu. Tá, o Baldasso, vem. Em 2017, o Inter terminou o primeiro turno da Série B na 5ª colocação. Eu lembro de cada detalhe daquela situação, em que se discutia, como o Grêmio está fazendo agora, o sexo dos anjos. Se discutia o ímpeto, se discutia a vontade, a entrega de um pouco mais de cada um. O Inter vira a chave na Série B daquele ano, quando traz o Guto Ferreira e especialmente Leandro Damião. Se o Grêmio não estiver pensando numa ação prática e continuar dentro dessa subjetividade toda, de quem não tem especialidade nenhuma para analisar nada do que estão analisando, acreditar que é melhorar a vontade de cada um, que é uma palestrinha aqui, uma palestrinha ali, o Grêmio vai encontrar complicações maiores. O Grêmio precisa de uma solução prática, como foi o Damião no Inter lá em 2017. Baldasso, eu concordo contigo, só tem uma diferença, Baldasso, que tu concorda comigo, que eu tenho certeza. A diretoria do Grêmio é a mesma, o Inter teve um fato novo todo, o Inter mudou todo o processo, o Grêmio não mudou nada, o Grêmio deu continuidade ao trabalho que caiu. Verdade. Existe uma diferença grosseira entre um e outro. E eu queria pegar a tua frase junto na tese do Ribeiro Neto. Na tese do Ribeiro Neto, que fez uma reunião, e é curioso mesmo, uma reunião de atitude, mobilização, sem a presença do Roger, o Roger Ribeiro Neto vai chegar, e aí eu estou entrando na tua tese do César. Evidentemente, hoje à tarde, vai chegar pro Denis Abrão e vai dizer, e aí, como é que é o negócio? Eu estou garantido ou dependo de quinta-feira? Não, se não ganhar quinta, tu tá fora. E aí tu pode ter razão, César. Claro. O Roger pode dizer, eu dependo de 90 minutos, então eu não quero mais. Tá louco. Não existe isso. Por isso é que eu não acredito nessa informação de time indicado, time cascudo que vai treinar. Como assim? O aproveitamento... O Roger vai botar o Benítez para jogar, ele não precisa treinar. O aproveitamento do Benítez nesses últimos jogos aí já me pareceu uma concessão do Roger.
Mas daí o Roger tá perdido. Mas o Roger tem perfil de técnico que aceita interferência da Não, direção? Não, eu acho que ele aceita conversar. Não, tá? mas não isso. Mas o que aconteceu ontem, na minha opinião, sabe, é tão escracha. É a minha leitura, gente. Eu acho que eu tô um pouco errado. Tá bem. Não, eu acho que tá um pouco certo. A surpresa é então essa. tá. Vê o copo cheio. A minha leitura é o seguinte: vamos avisar o Roger. Tu avisa, não quero, tem o Roger, meu bruxo, tá. Aí pega. Cara, isso é tão fácil, cara. Tu dá o recado por terceiros. Eu sei, mas... A imprensa tá dando o recado. Eu não concordo com isso. A imprensa tá dando... Roger, se tu não ganhar, ó. Vem, JB, que tá claro que o Denis e o presidente Romildo estão dando recado pela imprensa, tá claro. A única questão é que eu não concordo. O Ribeiro tá sugerindo que eles entraram numa sala, ficaram lá olhando pro relógio por 1h30, jogando Candy Crush no celular. Não. E aí pior. Depois não teve reunião Não, nenhuma. ficaram discutindo, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas no estádio, por exemplo, que é uma pauta que está recorrente entre os brasileiros. O presidente Romildo me corrigiu, ele disse assim, teve até essa pauta, mas ontem especificamente não era bem o que os caras da prefeitura estavam nos passando, era sobre uma questão da arena, invasão de torcida na arena. Ficaram algo discutindo assim. isso aí. Mas era algo... Tá, então não discutiram bebida alcoólica, discutiram a arena. Então foi isso. Tá, foi mas aí, enfim... Bebida alcoólica vai ser lá na frente. Por justiça aqui, para não errar. Eu não concordo com isso. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Embora... Tá bem. Embora... Eu penso o seguinte... O que tu acha que aconteceu, então? Não, Qual é a tua leitura? Não, vou te dar, não é leitura, vou te dar uma informação. Trabalhada pelo Diogo Rossi, repórter que está fazendo um trabalho brilhante. Aliás, todos foram bem ontem. O Bruno Flores, o Diogo Rossi, o Jeremias. Vou trazer aqui para nossa assada que tá ruim esse repórter hoje em dia. E aí, lá pelas tantas, o Diogo disse, a reunião começou com o Roger praticamente demitido. A reunião começa, e essa é a informação que se tem, começou-se uma reunião... Não, mas é normal, né? Não vai fazer uma reunião para avaliar se o Roger vai ficar ou sair com o Roger do lado. O Roger olhando. E ele disse, não. Tá. A reunião começou... A informação é que a reunião começou com tendência muito forte em uma demissão do Roger. Tendência. Tipo, não eu fazer uma reunião para manter o Roger. Fazem uma reunião para dizer, provavelmente vai ser demitido. Vamos tentar ver aqui os prós e os contras. E aí se definiu na reunião que vão dar mais uma oportunidade, assim como deram com o Thiago Nunes. A única coisa que eu acho, errado fazer isso. 2, dar um ultimato pela imprensa. E 3, só uma última aqui. O pessoal lá do Ministério do Trabalho, a galera lá do Tribunal do Trabalho que nos assiste, vários do Tribunal do Trabalho nos assistem, tu sabe, né, Meneghete? É verdade. Os caras lá nos assistem e depois não querem nos dar. Eles vão ficar loucos com o Denis Abraão, né? O Denis Abraão só está aumentando a carga de trabalho. Faz quanto tempo que ele só diz isso? Vamos trabalhar mais. Daqui a pouco vai bater um oficial de justiça lá no Grêmio, vai colar na porta e dizer assim, olha, meu amigo, 72 horas de trabalho escravo, que ele só fala isso, não resolve nada. Vem, tá, Igor Jank, vamos lá. Eu tenho que mandar um abraço, tá, Meneghete? Deixa eu mandar um abraço pro Ivens, que tá de aniversário lá em Camaquã, 28 anos hoje. Gremistão, um grande abraço pra ele. Feliz aniversário, ele assiste o Donos todo dia aqui e pediu pra gente mandar esse abraço, tá, Meneghete? Bem, muito boa. Olha só, será que vai ter plantão hoje no Grêmio, César? Já não sei, eu fiquei desconfiado com essa tua tese aí de que se o Roger, se derem um papelzinho pro Roger, ele vai acabar pedindo... Tá, Igor Jank, mais um destaque aí de Mano Menezes. Vamos lá, vamos ouvir o Mano Menezes, Meneghete, falando sobre o ataque. Eu perguntei para ele sobre os motivos que o levaram a escalar o Matheus Cadorini. Se foi uma observação em relação à estrutura do Atlético Goianiense, se foi uma gestão dele de elenco para dar oportunidade para todos os jogadores. E o Mano fala sobre Matheus Cadorini e as opções que ele tem para o setor do ataque. Não era em relação ao jogo especificamente, é em relação à nossa equipe. Aquilo que a gente vinha resolvendo e algumas coisas que estavam faltando. Queríamos uma agressividade um pouquinho maior de área, porque tínhamos movimentação, e já falamos isso no jogo anterior, né? Tínhamos com o David mais movimentação, ele propicia aos outros jogadores que interagem mais, mas às vezes faltava essa chegada mais forte, e a tentativa foi dar à equipe essa chegada mais forte com o Cadorini. Um jogador que preenche mais as duas coisas é o alemão, porque dá movimentação sem perder a agressividade, né? Estamos trabalhando para conscientizar o alemão, amadurecer um pouquinho de forma rápida, porque é o tempo que temos, né? Infelizmente veio aí o desconforto, mas vai estar à disposição já para o próximo jogo. E nós vamos trabalhar para escolher o melhor para a equipe, como sempre, sempre o objetivo do técnico.
O Mano não manda recado pela entrevista coletiva, mas ele acaba dando um recado de forma involuntária no time. Alô, direção do Inter. Na próxima janela, a prioridade é a contratação de um camisa 9. Um jogador que chegue não para disputar a posição, para participar da formação de elenco, para ser titular. O Inter precisa de um centroavante, se quiser realmente disputar o título da Copa Sul-Americana e se ambicionar algo maior no Campeonato Brasileiro, Baldasso. Falei ontem ainda, né? As pessoas fazem a comparação com o São Paulo, que em tese é um adversário do Inter brigando pela Sul-Americana. São Paulo tem um baita centroavante. São Paulo tem um cara que bota a bola pra dentro de qualquer jeito, que é o Calleri. Esse movimento, ele é essencial e fundamental. Se o Inter não fizer esse movimento com qualidade na janela, não vai ter título de Sul-Americana, não vai brigar por nada. Tem que fazer esse movimento. Baldasso, eu tenho uma ideia pro Baldasso. Fala. Quem é que acha que o Grêmio não tá na Série A? Tu não vai te rebaixar esse nível. Não vai Ontem fazer o isso, Grêmio não vai fazer isso com o ontem Grêmio. o Grêmio pagou o empate do Internacional. Tem um centroavante muito bom chamado Shuri Shurin Funflies, que ontem de cabeça torneou e venceu o Daniel. Aquele Não gol lá marcava- custou 2 milhões de dólares. O Amodeu tá pagando até hoje essa 2 conta. milhões de dólares e 300 por mês. O que tu acha? O Grêmio, olha só pra avisar, ele não marcava mais de um ano. E tu esqueceu do principal. O cruzamento foi do Léo Pereira, que tu no debate raiz, tu, o Baldasso e o Vaguinho estavam lá e tu disse, tinha um sonho que ia ser cruzamento de Léo Pereira, gol do Churin, e aconteceu. Fala, Baldassinho. Olha, o gol do Churin ontem foi o menor dos constrangimentos da partida. O Inter tomou um chocolate do Atlético Goianiense. É o de menos ter tomado o gol do Churin. E o Baldasso está certo. O pacote completo da noite. Bom, a cara. Isso foi a parte boa. Tu vendo a imagem dos torcedores do Inter, dos poucos que foram lá assistindo aquilo. Nossa. Merece um programa falar nisso. Merece um programa inteiro o que está acontecendo com o público em Porto Alegre. É verdade, é verdade. Merece 10.400 tanto na Arena quanto no Beira-Rio. Vamos colocar aí, Paulo Pires, o resultado da nossa enquete interativa, resultado final, falando deste tropeço do Internacional, o 5º empate consecutivo, porque o Inter não vence. Responsabilidade dos jogadores, erros dos jogadores, 52%. Erros do técnico, 19%. Adversários são mais fortes que os adversários da Sul-Americana, pouquinho menos de um terço, 29%. Hoje às 7 da noite, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS, a gente está lá com o Donos da Bola, versão radio, e amanhã ao 12h30 de volta aqui na TV. E agora todo mundo entre amigos com o Alejandro Malo. Boa tarde, Alejandro.